A indústria está a transformar-se. Os desafios atuais de digitalização e o contexto económico procuram a otimização e uma maior eficiência de processos no chão de fábrica. É o futuro do setor industrial. A Internet das Coisas, IoT, inteligência artificial, migração para a cloud e analytics são os pilares da digitalização. A IoT é considerada a mais impactante. O armazenamento e a análise de dados ao longo da linha de produção, a automação contínua, o recurso à robotização tornam a gestão mais eficiente e preventiva. A digitalização é a porta para a redução de custos, mas também para a incorporação dos fatores ESG. A poupança energética conseguida com o recurso ao 5G impacta diretamente a sustentabilidade do planeta, servindo de apoio à transição energética a caminho da neutralidade carbónica. A revolução da indústria nacional já começou. Nós faz o que ninguém fez. A indústria está a transformar-se. Neste painel discutimos como é que os desafios atuais da digitalização podem ser ultrapassados, traduzindo-se numa maior eficiência e produção. Recebemos no palco o moderador Pedro Machado, Head of B2B New Business da NOS. Nuno Ferreira, Head of New Business da Think Digital. José Carlos Pires, Senior Partner do Kaizen. E Diogo Lopes, Operations Manager da Small Compal. Para todos, uma salva de palmas. Fique na ponta. Fique, pode. Obrigado. Fica aí. Queres ficar aqui? Sim, pode ser. Está a funcionar? Está, fantástico. Muito bem. Muito boa tarde a todos. Muito bem-vindos a este painel sobre a transformação e a digitalização do chão de fábrica, que quer que seja pela desmaterialização dos processos, quer seja pela sensorização para depois permitir uma otimização da produção, quer seja no final do dia também pelo uso do Analytics para maximizar estes mesmos resultados, são a base daquilo que já falámos hoje e que muitas vezes chamamos de Indústria 4.0. Este conceito que já todos nós conhecemos, que já todos nós sabemos que tem resultados muito comprovados e muito relevantes naquilo que é a competitividade das empresas e da indústria, apesar disso, tem uma implementação em Portugal, eu diria no contexto nacional, muito aquém das expectativas. Para discutir exatamente esta temática, temos aqui hoje três perspectivas muito distintas. Do lado da tecnologia, Nuno Ferreira, da Think Digital, do lado do negócio ou do setor, Diogo Lopes, da Small Compal, e do lado da consultoria, José Carlos Pires, do Instituto Kaizen. E aos três, desde já, muito bem-vindos, muito obrigado por aceitarem este convite para estarem aqui a participar na discussão. Nuno, eu se calhar começava por ti pela tecnologia. Quando falamos destes projetos, falamos sempre de um stack tecnológico muito abrangente, desde os sensores, equipamentos, eletrónica, até à camada aplicacional, passando naturalmente pelas comunicações, pela cloud, por um conjunto de serviços, pelo Analytics. Qual é que é, na tua visão, a maturidade tecnológica atual? Qual é que acreditas que foi ou foram as principais evoluções nos últimos anos e, caso aplicável, quais é que são aquilo que tu acreditas as principais barreiras que ainda persistem? Antes de mais, boa tarde e obrigado pelo convite. Eu diria que, mais do que tudo, e até no seguimento do último painel, o tema da maturidade está muito associado à questão da robustez, não é? E a robustez na indústria normalmente é muito associada à robustez mecânica, não é? A indústria tem que ser dura, tem que funcionar, tem que aguentar. E hoje, quando começamos a pensar em digitalização e em ligação das máquinas à nuvem, passo chavão, levantamos outras questões de robustez, não é? A maturidade. É a maturidade do ponto de vista do software que corre dentro das gateways, como a maturidade dos mecanismos de comunicação, e tudo isto depois tem a ver com a questão, bate novamente no tema da cibersegurança, mas acima de tudo da forma como nós fazemos as coisas. Eu diria que, por um lado, e a resposta é direta, que é se estamos hoje com maturidade no âmbito de IoT na indústria 4.0, eu diria que sim, se for bem feito.
E porquê é que eu digo que se for bem feito? Um dos grandes problemas, e hoje vimos aqui um painel com grandes empresas, realmente há toda uma sensibilização e uma infraestrutura pensada para o âmbito da cibersegurança, do IoT, mas grande parte do tecido industrial não tem essas pessoas por trás, e a tendência natural é ir à loja de lado, comprar uma gateway, ligá-la à rede, montar o Wi-Fi e pôr a funcionar, não é? Isso expõe toda a infraestrutura que, por natureza, não está pensada para estar ligada à nuvem. Repara, anos e anos a infraestrutura industrial estava ligada por cabos, numa rede completamente isolada. E isto quer dizer que o grande risco é esse. O grande risco, efetivamente, é que eu, de repente, tenho um projeto universitário e ponho um Arduino ligado à minha máquina. E já estou a chamar isso IoT. Quantos clientes nós vamos, conjuntamente, e quando eu já estou a fazer IoT, já estou a fazer Indústria 4.0, então o que é que tenho aqui um Arduino montado, um Raspberry Pi, e que, praticamente, que isto acontece, reparem, não há... Tem as portas, as janelas, está tudo aberto, não é? E depois, isto que está ainda fica mais exposto, porque muitas vezes no IT também não há ainda a sensibilização de cibersegurança. Não só agora há o problema de poderem os computadores ser atacados, como as próprias máquinas da linha par. Isto até é um risco para aquilo que é o tecido industrial, pode parar, não é? Se for montado e utilizando aquilo que são equipamentos desenhados para o efeito, e aqui há um valor muito grande daquilo que é a rede telco, neste caso estamos a falar de 5G, mas já utilizando 4G até o 2G, já era possível. É preciso perceber que um operador de telecomunicações, por natureza, é um ambiente mais seguro que a generalidade das organizações. Se eu suportar aquilo que é a ligação das minhas máquinas em cima de uma rede telco, já estou a dar aqui um salto grande aquilo que é não expor a minha máquina, aquilo que é a minha infraestrutura, que por natureza pode não estar assim tão segura quanto isso. E por isso, essa maturidade, se for dada através de equipamentos que são desenhados, validados e assegurados por um operador, e que suporta-se uma rede de um operador de telecomunicações. E tudo isto permite que a resiliência e a robustez da solução final seja significativamente melhor. Mas eu gostava de dizer que isto não chega a comprar o equipamento no mercado e pôr lá um cartão. Eu vou ali à loja, compro o cartão e ponho. Não chega, porque há toda uma tecnologia por trás que é preciso tirar partido dela. E o 5G, depois iremos eventualmente explorar um bocadinho mais isso, é uma tecnologia que foi pensada desde o início, ao contrário das outras tecnologias, da 2G, da 3G, da 4G, para cumprir um conjunto de objetivos, nomeadamente um deles da indústria, não é? E para tirar partido dessa infraestrutura, temos que ter devices que estão pensados para isso. E a verdade é que as novidades fabricantes ainda não tiveram esse tempo para conseguir chegar lá. Esse também é o motivo pelo qual nós temos um conjunto de trabalho conjunto no desenvolvimento das próprias gateways para poder tirar partido dessa tecnologia. Okay? E de forma a que isto tudo seja garantido de uma maneira ubíqua e transparente. Não é? Por isso, eu diria que, sim, hoje é seguro utilizar a Indústria 4.0, mas tem que ser feita e pensada com este cuidado e não é pegar um device qualquer e ligar nas máquinas. Eu estou aqui a focar no device porque é a porta de entrada, mas depois é toda a stack, não é? Os protocolos têm que estar bem pensados, a componente de segurança e autenticação das aplicações também, e depois a própria infraestrutura que está a ser fornecida, não é? Também, não é? O tecido industrial ainda está muito pensado no modelo on-premises, não é? Ou seja, a aplicação dentro de casa. E, se calhar, é uma boa ideia pensar num mecanismo que esteja na cloud. Mas, mais uma vez, não pode ser em qualquer cloud. Deve ser bem pensado. Mas eu diria que, neste momento, estamos num caminho que eu diria que é seguro, sustentável, ainda mais com esta evolução que o 5G vai trazendo, não é? Obrigado, Nuno. Diogo, sendo este um tema onde os impactos positivos nos resultados industriais são tão óbvios, eu diria que é com alguma frustração que todos olhamos, não para a Sumol, mas para o paradigma nacional, e vemos algum atraso e algum desaproveitamento desta oportunidade. Como é que a Sumol Compal olha para estas oportunidades e como é que encaram estes desafios da transformação digital? Boa tarde, obrigado desde já pelo convite também. Nós temos um bocadinho a missão facilitada, não é? No vídeo aparece vários focados da nossa digitalização, que é bom. Eu quero acreditar também que, em termos do tecido industrial nacional, que já muitos passos foram dados nos últimos anos, ainda que, se calhar mais recentemente, como indicaste, tem sido mais prevalente. No caso concreto da Sumol Compal, as áreas industriais também já tinham identificado alguns movimentos que nós precisávamos de fazer, mas penso que, ao incorporarmos na nossa estratégia corporativa a transformação digital, demos um chapéu a tudo isto que queríamos fazer também no chão de fábrica. E deixámos aqui o IT e o OT mais ligados. Deixámos o IT atento ao que o OT podia ser transformado. E nesse aspecto nós olhámos um pouco para esta oportunidade da Indústria 4.0 numa primeira vertente como medir
medir o que eu estou a fazer. Porque muitas vezes nós tínhamos, e temos, não é, várias linhas industriais em que nós controlamos na entrada, controlamos saída, mas dificilmente e temos uma visão exata sobre tudo o que se passa lá a cada momento, porque é que se passou, o que é que aconteceu. E, portanto, nós começámos um pouco por interiorizar este conceito, numa primeira medida, por medir para conseguir gerir. Isto é um chavão clássico, mas aqui faz todo sentido que assim seja. E, portanto, nós estamos a tentar tirar proveito e tocando aqui no 5G exatamente dessa medição, ou seja, o facto de eu poder e ter, normalmente, linhas e projetos industriais que durante muito tempo se calhar tiveram na gaveta porque a forma como eu tinha de os digitalizar, de criar esta informação, esta inteligência na fábrica, era difícil de viabilizar. Tinha um capital investido muito elevado, nem sempre era claro o retorno, não é? Até porque sempre que libertamos eficiências, temos que saber depois onde é que vamos colocar essas eficiências. Não ficam só, não estou a dizer pessoas sem trabalho, mas ficam pessoas que têm que ser realocadas para poder realmente ganhar essa eficiência. Então, o que nós procurámos essencialmente fazer foi exatamente ir atrás da tecnologia 5G e do desafio que também nos foi colocado para viabilizar projetos industriais que sem esta tecnologia não seria possível, porque, exatamente, vamos imaginar o que a tecnologia 5G nos deu neste caso foi, por exemplo, permitir que nós conseguíssemos ligar todos os nossos equipamentos fabris, isto para já num piloto, mas sem termos que gastar, se calhar milhares, eventualmente até €1 milhão a cabelá-los todos, porque nós conseguíamos, de agora, de momento, rapidamente ligar as máquinas para os a comunicar, sem termos aqui que fazer quase literalmente obras fabris para viabilizar projetos destes. Portanto, nós acreditamos nisto da indústria 4.0 como um desbloqueador de informação fabril que depois nos vai dar uma inteligência para nós podermos depois tomar decisões, algumas delas até automáticas, potenciando aqui o uso da inteligência artificial. Tudo isto de uma forma cibersegura, como já se referiu no início, temos sempre de ter isso em atenção, mas obviamente estamos a abrir muito mais a fábrica, também como já foi aqui referido, estamos a abrir muito mais a fábrica à cloud e estamos a fechar-nos menos em nós. E ao abrirmos a fábrica para fora, obviamente que nos pomos a riscos, mas também nos pomos a um conjunto de benefícios muito elevado e, portanto, estamos a aceitar muito esta transformação e constantemente a desafiar parceiros, a desafiarem-nos também com casos de uso que nós precisamos avaliar e até agora os resultados têm sido bastante positivos, desde projetos que avançámos mesmo, como pilotos que realizámos, muito relacionado também com realidade aumentada e tudo o que esta potencia, lá está, no que eu posso sentir em termos de um ambiente fabril e apoiar os trabalhadores da fábrica com muito mais inteligência do que tinham até este momento. Deixa-me só fazer-te uma pergunta adicional. Falaste aí muito da digitalização e agora no final um bocadinho da realidade aumentada. Como é que conjugam estas, eu diria, duas tipologias de projetos diferentes, que há uns mais disruptivos, mais incertos, mas outros mais maduros? Acho que tem sido mais fácil, por um lado, avançar com os menos disruptivos, porque o business case, ou seja, é mais imediato. Ou seja, no nosso caso em concreto, um dos primeiros que decidimos avançar foi exatamente pela eficiência operacional das linhas, portanto, precisávamos de indicadores, o OE, para quem está mais por dentro aqui dos termos técnicos, e, portanto, esse é mais visível, ou seja, nós também aqui com o apoio aqui do Instituto Kaizen conseguimos, à partida, medir o potencial benefício de implementação de aquela tecnologia e percebemos, isto com o 5G é um projeto altamente viável e, portanto, algo que nos parecia brutalmente arriscado no início de ir por uma tecnologia destas inovadora, pensámos, isto vai ter custos muito maiores, de certeza que vai ser inviável para o nosso negócio. Quando fomos ver, não, realmente era a tecnologia que viabilizava por via de simplificação das comunicações, essencialmente. Os projetos mais relacionados com a realidade aumentada, nós fizemos pilotos muito interessantes, e dando um exemplo concreto, por exemplo, em termos de manutenção fabril, e eu poder ter alguém, e já se falou aqui hoje em dia, hoje também no que é o déficit de competências e pessoas que vamos ter para tratar estes temas. Se eu puder, por via da realidade aumentada, formar uma pessoa rapidamente em frente a uma máquina e como é que eu posso utilizar, e nós experimentámos esse caso de uso, perfeito, porque eu vou perder menos tempo de formação, vou mais rapidamente conseguir fazer reskilling e upskilling das pessoas, e isso é algo com que nós já estamos a tentar trabalhar. Há um obstáculo maior aí, por exemplo,
quando nós quisemos fazer esse tipo de pilotos, percebemos que os fabricantes das próprias máquinas ainda não disponibilizavam uma forma simples de nós rapidamente mapearmos aquela máquina no ambiente de realidade aumentada. Portanto, eu aqui acho que a indústria tem um papel muito importante em fazer pressão nesses fabricantes para que um dia chegue um manual em folhas de papel, passámos a parte da folha de papel, passámos para o PDF e, se calhar, a seguir ao PDF, vamos passar para algo já materializável nos óculos virtuais em que eu, quando instalo aquela máquina na minha fábrica, o fabricante já me disponibiliza um manual em realidade aumentada para que eu rapidamente treine a minha força de trabalho. E, portanto, aqui, e tudo isto, lá está, isto funciona. Aqui há uns tempos atrás os trabalhadores acabavam de ficar um pouco mal dispostos quando andavam à volta. Com o 5G, a vantagem que tem aqui é que este conceito de má disposição, de perda de percepção sensorial e de onde eu estou, reduz bastante e, portanto, torna tudo isto muito viável. Mas lá está, tem que haver esta pressão, senão o custo de eu implementar uma coisa dessas é muito elevado e varia muito de fabricante para fabricante. É pesado eu incorporar estes manuais, até mesmo manutenção fabril, nestes equipamentos de realidade aumentada, com recurso a óculos ou outros. Portanto, e daí ser mais complicado poder avançar para esses fatos. A indústria, eventualmente, ainda não está preparada para. Zé Carlos, eu diria que a indústria atravessa a data de hoje um ambiente muito desafiante, com todos os custos energéticos, mas também com o aumento dos custos das matérias-primas. O Kaizen tem uma vasta experiência de conseguir trazer, eu diria até mesmo impactos disruptivos, quer nas operações, quer como consequência no negócio. Como é que vês este contexto e este paradigma atual da indústria portuguesa e qual é que é o papel que vês na tecnologia para endereçar estes desafios? Obrigado pelo convite que nos fizeram para participar neste painel. O que é que nós acreditamos? Nós sempre trabalhamos nestas vertentes de qualidade, custo, serviço, na parte das operações. A digitalização e a automatização das operações, aquilo que nos trouxeram foi, de facto, mais rapidez, portanto, mais materialização. Tenho, digamos, lead times mais curtos, consigo cumprir, digamos, com timings mais rapidamente. Nós, no passado, tínhamos, de facto, uma grande dificuldade em tudo aquilo que era automatização, porque a automatização era cara e, de facto, o payback que nós podíamos ter, digamos, era mais baixo. Ao dia de hoje, isto encontrou-se um bocadinho, portanto, temos os nossos salários cada vez a subirem mais, não é que sejam, digamos, muito altos em relação à média europeia, mas têm vindo a subir. Portanto, o business case já começa a ser mais claro e mais fácil. E depois nestes sistemas todos estamos aqui a falar, ajudam-nos também, digamos, bastante, tudo aquilo que são os temas de consumos, tudo aquilo que são os temas da matéria-prima, portanto, a energia que nós temos. Nós, no Kaizen, aquilo que temos vindo a trabalhar e a aprofundar cada vez mais, estamos na parte do Analytics. Quando antes fazíamos alguns projetos com menos profundidade, hoje em dia, ao dia de hoje, fazemos projetos com mais profundidade. Ou seja, eu se tenho um produto alimentar que passa numa linha e que tem que sair com determinada umidade, com determinada quantidade de matéria-prima, com uma determinada receita, antes era-me difícil ter esses outputs todos a nível daquilo que era o produto e muitas vezes eu errava naquilo que era. Errava não, mas gastava mais, ou gastava mais água, ou punha menos água, digamos, no produto e o produto ia mais produto para o meu cliente. E ao dia de hoje conseguimos ser mais profundos naquilo que é a análise e depois as contramedidas que vamos ter para melhorar, digamos, estes pontos. Por isso, a digitalização, desse ponto de vista, vem-nos trazer mais accuracy, digamos assim, naquilo que são as medidas a serem implementadas. Isso ajuda-nos bastante. Para dar aqui um bocadinho uma história, eu, pai, há 15, 16 anos, uma metalomecânica, estava a trabalhar numa linha, a fazer um SMED, a fazer, ou seja, um trabalho a nível do changeover da máquina, se é que alguns daqui conhecem isto. E nós, na altura, o grande objetivo era melhorar a eficiência em 10 pontos percentuais. E na altura, um dos objetivos era reduzir o tempo de mudança. E, de facto, ao final de 2, 3 semanas conseguimos reduzir o tempo de mudança em mais de 50%. E isso ia ter esse impacto de 10 pontos percentuais. Mas ao final de 3, 4, 5 semanas, nós tínhamos reduzido o tempo de mudança, portanto, estávamos a ver lá o indicador que estava escrito, era um conta-palito à mão, não é? Estava lá colocado. Mas a eficiência não tinha subido 10 pontos percentuais, tinha subido 6, 7 pontos percentuais. E nós não percebemos porquê. Nós estávamos tão focados em fazer a melhoria, e montámos um grupo de melhoria contínuo para aquilo, e o operador sabia exatamente disso, os operadores sabiam exatamente disso, que chegou a determinada altura, isto tem que mudar em 12 minutos,
Então, quer dizer, se demorar 13, eu vou meter 12 na mesma, não é? Portanto, e acontecia-nos isto com alguma frequência e por isso não estávamos a ganhar aquilo que era a eficiência que queríamos ganhar. E pronto, depois também tivemos que atuar novamente no tempo de mudança e noutros pontos. Agora, aquilo que é o grande desafio é, e nós chegamos a algumas indústrias e vemos isto, nós vemos muitas vezes realidades que são, por exemplo, AGVs que foram montados e que são demasiadamente redundantes, não têm payback de 10, 20 anos. Eu disse 10 para ajudar, normalmente é mais alto. E não olhamos para a operação e não pensamos em simplificá-la antes de automatizá-la. E vemos robôs a tirarem de uma máquina para colocarem uma palete e depois, entretanto, essa palete é transportada de um lado para o outro e tirando, digamos, dessa mesma palete e colocando noutra operação, quando muitas vezes podíamos integrar estas operações. E eu acho que nós muitas vezes podíamos olhar, digamos, para aquilo que é a operação de uma ponta à outra, não é? E pensar como é que nós podemos, primeiro que tudo, simplificar e digitalizar e automatizar, e aí o CAPEX certamente vai ser menor e o payback vai ser muito melhor e o business case vai ser muito melhor. Há bocado falavas da importância de ter equipamentos customizados. O Diogo também falava da importância de eu poder colocar a sensorização para recolher dados de chão de fábrica onde fosse mais útil. Mas a verdade é que, por muito que possamos aprender dos projetos passados, cada projeto traz desafios novos, traz realidades concretas que necessitam, eu diria quase sempre, de uma inevitável customização àquele cenário em específico. Como é que se trabalha desta forma, muito project-based, mantendo ao mesmo tempo agilidade na abordagem a estes desafios? Efetivamente, é um tema relevante. Normalmente um projeto, aliás, eu vou tirar atrás um bocadinho, que é porque é que o tecido industrial hoje não tem 30% das empresas não têm um MES montado. E, acima de tudo, o principal motivo é o custo. E a questão é porque é que é o custo? O custo normalmente é, por um lado, o custo humano de ter que montar toda aquela infraestrutura, por isso o timing, conforme estavas a falar, não é? Por exemplo, montar um MES durante 2 anos tem que ter uma equipa inteira lá alocada, vai custar várias centenas de milhares de euros. E depois um problema que estávamos aqui a referir, que é a infraestrutura. Não é? Tens que ligar as máquinas, uma unidade industrial, basicamente, na maior parte dos casos, são ilhas. As máquinas têm toda a informação, mas são ilhas, estão completamente isolados. E para ir lá buscar os dados, temos 2 problemas. Por um lado, a heterogeneidade das máquinas, porque raras são as organizações que têm máquinas de toda a geração e do mesmo fabricante. Normalmente têm máquinas de várias gerações e de vários fabricantes. Aliás, nós tivemos em clientes que tinham prensas da Primeira Guerra Mundial. Não é? E depois, por outro lado, fazer chegar lá a conectividade parece uma coisa simples, não é? Porque nós estamos habituados ao escritório, em todo lado há Wi-Fi. No ambiente industrial, isto não é verdade. Não é? Fazer chegar lá o Wi-Fi levanta, e para além dos problemas da cibersegurança já falámos, mas levanta problemas imensos, rádio, reflexões, e fazer chegar um cabo. Também não é fácil, porque o cabo não é passar no chão. Ele tem que passar numa calha, e a calha está a 7 metros de altura, precisa de uma plataforma elevatória. O custo operacional de fazer chegar lá um cabo é largamente superior ao custo de uma gateway. E aqui, por um lado, a componente da rede móvel e com o 5G, que traz-nos uma flexibilidade e uma dinâmica que nos permite acelerar a velocidade com que a gente consegue entregar um projeto. Não é? E isso começa, por um lado, porque nós utilizamos infraestrutura móvel em vez de ter que andar a passar cabos, e também, por outro lado, e porque a infraestrutura móvel é muito mais resiliente, e também é importante ter essa noção, a infraestrutura móvel é muito mais resiliente do ponto de vista rádio do que o Wi-Fi. Há sítios onde o Wi-Fi se calhar não funciona muito bem, e a rede móvel lá é impecável. Não é? E isto retira-nos aqui vários problemas, várias barreiras. E depois uma coisa muito interessante, reparem, e se me permitirem dar o exemplo da Small Compound, porque acho que é um excelente exemplo, vimos aqui no vídeo, nós montámos uma linha toda, não é? Que é a linha de vidro. Num dia, infraestruturámos as máquinas todas. Uma linha que tem cerca de 10 máquinas, foram infraestruturadas, foram conectadas, vamos chamar-lhe assim, num dia. Também não vos vou mentir que houve trabalho de preparação, porque as máquinas têm que ser preparadas, como devem imaginar, as gateways não chegam lá e não ligam aos cabos, tem que haver alguma preparação antes, feita pelas equipas técnicas, mas foi montado um dia. Quem conhece a indústria sabe que isto não é fácil de ser feito, não é? E por isso, se o projeto for bem conduzido, se for feito com metodologia, com equipas próprias, equipas de gestão de projeto, envolvência das equipas técnicas, neste caso, por exemplo, na Small Compound, envolvência das equipas técnicas todas, desde a malta de gestão de fábrica até as equipas de direção,
tudo isto é possível ser feito com muita celeridade. E por isso eu diria que nada disto seria possível se não tivesse uma rede móvel, uma rede 5G. Isto seria muito mais difícil. Mas também todo o conceito também tem que estar bem trabalhado. Temos que pensar que o próprio Instituto de Casa esteve envolvido no sentido de otimizar o processo. Não é? Por isso, eu diria que é um bocadinho por aí que se consegue ganhar esta velocidade que é necessária para o negócio. Não é? Temos só aqui 2 segundos. Força, Zé Carlos. Obrigado, Nuno. Diogo, estava aqui a pensar, repare, eu estava-me a lembrar de um workshop que fizemos com o Kaizen, onde enchemos uma parede de post-its, como não podia deixar de ser, mas é muito típico quando começamos a abordar estes desafios, haver múltiplas oportunidades. Há o tema dos OEEs e da eficiência das linhas de produção, há o tema da gestão das matérias-primas, há o tema dos sistemas de secada, do planeamento da produção e por em diante. Que metodologia ou qual o racional que a Sumo Compal usou para começar por um sítio e não por outro e como, de certa forma, organiza este roadmap? Excelente pergunta. Começando, pronto, há bocadinho eu revelei um pouco que tínhamos começado pelo OE, portanto, a eficiência operacional. Isto, essencialmente, era um projeto que já estava identificado há algum tempo para fazer, mas, como disse, tinha estado constantemente na prateleira porque tinha um custo de arranque elevado e, portanto, que não tinha sido possibilitado até nós percebermos que havia aqui uma janela com o 5G, também aqui com a ajuda da nós e com o desafio que nos fizeram. Mas, essencialmente, o que nós começámos a fazer aqui há um tempo atrás com o processo de transformação digital foi auscultar a organização. Nós fomos ouvir, em termos do nosso processo, desde o chão de fábrica até a Comissão Executiva e fomos tentar perceber que desafios existiam na organização. E, com base no que nós ouvimos, começámos um processo natural de priorização. Portanto, algumas dessas componentes vão ser de chão de fábrica, outras não, naturalmente que muitas não são de chão de fábrica, tem a ver mais com as áreas administrativas, mas, essencialmente, nós procuramos auscultar a organização, perceber o que vem, que dores é que tem, como é que podemos simplificar um pouco a vida das pessoas que estão, tanto nas áreas administrativas como no chão de fábrica, e qual é que é a ligação disto com o negócio ou com a eficiência operacional e tentar priorizar por aí. Nós auscultamos a organização. Paralelamente a isto, nós constantemente também desafiamos e recebemos os nossos parceiros com as ideias de casos de uso possíveis para a tecnologia, porque é impossível nós fazermos isto sozinhos, é impossível nós conseguirmos adivinhar que agora se sair uma nova versão de uns óculos ou de uma tecnologia agora especial ou de como coisas que temos estado a testar como a picking com base no olhar, com base apenas em eu olhar para determinada palete, para determinado produto que eu preciso de fazer picking. E, portanto, nós estamos muito abertos, essencialmente, a que nos venham apresentar também esses casos de uso e como já temos, como já abrimos, de certa forma, como já expusemos a nossa organização a este tipo de tecnologias, começando primeiro com algumas que racionalmente funcionaram bem, estamos mais, diria eu, dispostos a avaliar e, portanto, e depois a priorizar também com base naquilo que ouvimos da organização. Portanto, acho que há aqui um encontro entre o roadshow que nós fizemos pelo país a tentar ouvir do que é que era necessário com os desafios que nos são propostos pelos nossos parceiros. Tentamos fazer aqui o match das dois e organizar, obviamente, por valor libertado, quer em termos de eficiência, eficiência é essa que depois de libertada, como já referi há pouco, devemos tentar encontrar um espaço para aplicar para que ela não fique simplesmente de eficiência libertada, mas não reaplicada. E, por outro lado, como é que a ligamos ao retorno para o negócio? Porque, no fim do dia, isto tem que ser ou mais eficiente, ou mais produtivo, ou ajudar-nos nas vendas, ajudar nas nossas pessoas. Portanto, essencialmente é isto, é uma ligação entre estes dois mundos. Ao escutarmos a organização, priorizarmos, fazemos o match com os nossos parceiros e íamos por aí, porque, claramente, os parceiros servem também como um barómetro tecnológico que temos para ir auscultando e para tentar perceber qual é que é o próximo passo mais importante. Mas, essencialmente, começámos por aí, temos várias provas de vários pilotos a correr, uns com resultados bastante interessantes, outros que já referi aqui com barreiras em termos de sistematizar na tecnologia, os manuais, aquilo que vos referi das máquinas fabris não terem logo à partida esses manuais e haver um esforço elevado das equipas que estão no terreno a tentar parametrizar a tecnologia para nós, mas achamos que é só um passo e que cada vez vai ser mais fácil fazer estes pilotos e que devemos estar abertos a experimentar, porque sem experimentar, e falando um pouco daquela metodologia de projeto iterativa, sem experimentar nunca vamos perceber se vai funcionar. No papel, às vezes, matamos as ideias sem elas irem ao terreno. Não, temos que experimentar. Não temos outra hipótese. Hoje temos que experimentar. Não é à toa que se criam cada vez mais laboratórios de experimentação, porque sem experimentar não vale a pena.
Essencialmente é isso. Vamos matar dezenas de ideias num papel, porque no papel é difícil, não conseguimos ver, são tecnologias muito recentes, precisamos de ver no terreno. E acho que essencialmente é isso. Zé Carlos, eu costumo roubar uma expressão ali de João Ricardo, que diz muitas vezes que de tecnologia está o inferno cheio, não é? Porque, em boa verdade, a tecnologia por si só, uma parte das vezes não resolve problema nenhum, se depois não pegarmos na tecnologia e implementarmos as melhorias que elas permitem. Pegando há bocado ali no exemplo da Small, nada me serve recolher muitos dados, se depois não utilizamos esses dados para nada. Como é que o Kaizen tem ajudado as empresas a garantir que, de facto, que estes resultados, que estes business cases, que estas otimizações, que estas melhorias depois são efetivamente concretizáveis? Muito bem. Há aqui, falando assim rapidamente e de uma forma abrangente para aquilo que são as operações de fábrica, há aqui 2 pontos que nós normalmente tocamos. Uma é a parte de projeto e outra é a parte do Kaizen, portanto, Kaizen de projeto e Kaizen diário. E o projeto foi algo que nós sempre fizemos. Portanto, quando nós pegamos um desafio, como estávamos agora aqui mesmo a falar, um desafio em que temos que melhorar o OE, em que temos que melhorar o EBITDA, digamos, da operação, da margem de contribuição industrial, o que quer que seja, normalmente nós pegamos uma equipa dessa mesma empresa, dessa mesma indústria, e olhamos, digamos, para toda a cadeia de valor, portanto, end-to-end, do início até ao fim. E pegamos essa mesma equipa, que tem elementos normalmente multidisciplinares, não é? Estamos a falar de produção, engenharia, produto, logística, planeamento, qualidade. Portanto, temos estas vertentes todas, estas perspectivas todas dentro naquilo que é o projeto que é lançado. E essa equipa tem um desafio, vai, no fundo, mapear e ver quais é que são os gaps e onde é que nós estamos a perder lead time, onde é que nós estamos a perder eficiência, onde é que nós estamos a perder qualidade, onde é que nós estamos a perder produtividade, através de irmos ao chão de fábrica e analisarmos isto com as pessoas e aprovarmos e atirarmos estas amostras todas e já agora com cada vez mais, uma amostragem cada vez maior, nos dias de hoje, e depois passamos por um processo que é começar a desenhar uma visão futura, ou que se diz agora o frictionless, não é? Portanto, tudo aquilo com o mínimo lead time, como é que eu aumento a produtividade, como é que eu reduzo os toques na informação, reduzo os toques, digamos, naquilo que é o material, e desenho essa visão futura. Para chegar a essa visão futura, eu normalmente tenho um plano, um roadmap de implementação, para lá chegar, que é montado com essa mesma equipa, normalmente dividido em sprints de 3 a 6 meses, portanto, em que há eventos dentro desses sprints para nós chegarmos a melhorar o OE da máquina 1 ou da máquina 2, ou o que quer que seja. E depois, dentro disto, e para completar o business case, há basicamente aquilo que são os investimentos a serem feitos, mas os benefícios que eu, digamos, vou ter. E depois, dependendo da realidade de cada um, há indústrias que são muito exigentes e pedem paybacks com menos de 1 ano ou 2 anos, e outras que são um bocadinho mais abertas e pedem paybacks a 4 anos e a 5 anos. Pronto. E isso é uma parte importante, e normalmente é montada uma task force para fazer isto que nós chamamos o Kaizen, o Project Kaizen. Não é? Só que quando esta task force sai do terreno e implementa esta melhoria numa determinada operação, depois nós temos que fazer o handover àquilo que são os líderes naturais das equipas. Ou seja, nós trabalhamos no determinado tema, não é? No caso de uma mudança de uma máquina, mas depois queremos que o líder daquela área treine a sua equipa natural, não é? Já não é uma equipa multidisciplinar, é uma equipa natural, que vai fazer uma melhoria que não é disruptiva, que foi a do projeto, mas que é uma melhoria incremental. Ou seja, todos os dias eu vou olhar para aquilo que são os meus problemas, o porquê que eu não chego aos tais 12 minutos que eu falei há pouco de tempo de mudança e demorei 13. Porquê que demorei 13? Faltou uma ferramenta, faltou-me isto, faltou-me o apoio, houve uma falha na máquina. Portanto, e essa equipa o que vai fazendo é, vai todos os dias olhando para esses gaps, pequenos gaps que tem, e vai corrigindo, não é? Portanto, de uma forma, digamos, de equipa natural. Portanto, e nós, com isto, temos a parte do projeto, não é? Para melhorias disruptivas, e sempre, por exemplo, no caso do projeto, nós cada vez mais usamos, por exemplo, parceiros para desenvolver as soluções, e muitas vezes temos ali algumas provas de conceito que também têm que ser desenhadas e feitas naquele momento. Depois, na parte do diário, para sustentar estas melhorias que são feitas no projeto. Saltando só aqui mais um ponto também que eu não tinha falado há pouco, é claro que tudo isto vem de um desafio, normalmente, da administração, que nos diz, eu preciso do meu bottom line ter este resultado, portanto, e lanço o desafio à equipa em chegarmos a este benefício.
Olhem, estamos a ficar com pouco tempo, até porque desafiaram este painel a conseguir uns pontos extras de eficiência, e eu acho que por coerência devíamos consegui-lo. E por isso fazia uma pergunta final aos três, que era se tivessem que deixar um único desafio aos principais decisores, diretores de produção, de planeamento, de chão de fábrica do país, qual é que era o conselho que deixariam? Começando se calhar por ti, Nuno. É um desafio que me colocas relativamente grande, não é? Porque cada organização é uma organização. Mas eu diria que se há coisa que nós aprendemos nos últimos 2 anos, com uma pandemia, agora com uma guerra, com uma crise energética, e sabe-se lá o que é que vai acontecer a seguir, é que efetivamente nós temos que estar preparados, também nós, organizações, sermos mais resilientes. E eu diria que se já era, hoje é incontornável que isso passe por implementar tecnologia nas nossas organizações para podermos fazer as coisas de maneira mais eficiente, mais eficaz até, e também termos mais informação para podermos decidir melhor e prever acontecimentos futuros. Não é? E por isso, inevitavelmente, eu acho que este é o momento, não só porque temos o 5G, obviamente, mas não é por isso. Temos mesmo que aplicar a tecnologia nas nossas organizações e dar o salto. Porque senão, efetivamente, eu diria que a prazo, se o tecido industrial não der este salto, vai ser mesmo muito difícil ultrapassar as barreiras que vamos ter para a frente. Diogo. Acho que é um pouco o reforço dessa mensagem. Acho que no fim do dia é terem também um pouco do arrojo para realmente experimentar a tecnologia. Sentir, abrir as portas para que a tecnologia possa entrar literalmente nas suas empresas e ver os benefícios. Há de haver tecnologias certamente que não trarão o benefício esperado, mas outras que terão. No fim do dia, acredito que o saldo de poder abrir as portas, ver e experimentar é positivo. Portanto, diria que é um pouco isso, é mantermos a mente um pouco aberta àquilo que nos vai sendo apresentado, àquilo que não é fácil. São confrontadas literalmente com muitas coisas. Tenho experiência, recebo, se calhar, diariamente muitos desafios para experimentar muitas tecnologias. Temos que selecionar algumas, provavelmente deixamos cair umas que até seriam excelentes, não sabemos, temos que fazer aqui o nosso melhor esforço para selecionar, mas devemos ouvir, selecionar algumas e encontrar novas parcerias, não é? Que nos permitam também libertar o valor que muitas vezes temos escondido e aprisionado no nosso chão de fábrica, nas nossas indústrias. De certa forma, estas novas tecnologias vão nos ajudar a libertar e, no fim do dia, a melhorar certamente o nosso bottom line, que acho que seria certamente um dos objetivos principais das empresas. Muito bem. Muito bem. Sou eu agora, não é? Eu acho que há, como eu falei há pouco, pegando assim num resumo 2 pontos, acho que são importantes. Por um lado, aquilo que já se disse aqui, ou que eu já disse aqui, que tem a ver com nós olharmos numa lógica de cadeia de valor e pensar como é que nós vamos simplificar antes de automatizar. Acho que isso é importantíssimo. Portanto, acho que esse é um primeiro grande conselho, digamos, que dou, porque muitas vezes, como eu disse há pouco, vemos coisas que não estão completamente despegadas. Há tecnologia avulso aqui e ali, mas não está nada ligado, não está nada pensado e estruturado. E um ponto, e o último que eu queria salientar, tem a ver com o que falou o último painel aqui, tem a ver com o talento. Eu não quero ferir aqui suscetibilidades a ninguém, mas o que é que eu sinto? Eu sinto que a indústria está a ser olhada como nós olhámos para a agricultura nos anos 90 e está a perder talento. Seja porque uma indústria automóvel, por exemplo, não consegue pagar aquilo que paga uma tecnológica ou que paga uma empresa que seja mais transacional. Portanto, e seja porque esta, digamos, indústria, lá com os tais objetivos extrínsecos que falaram há pouco, não consegue pagar tão bem esta pessoa, mas também há ali uma parte de motivação, digamos, intrínseca, não é? Que tem a ver com os desafios que são lançados. E muitas vezes eu estou na indústria a fazer aquilo que faço, e não estou a falar aqui de nenhuma em concreto, mas estou a falar, digamos, no geral, aquilo que faço há muitos anos e não tenho esses desafios de passar, por exemplo, ao digital. E eu acho que esta parte do desafio de passarmos para o digital, para a automatização, de percebermos como é que nós conseguimos reduzir a mão de obra diferenciada que existe nas nossas organizações, para podermos pagar mais àquela que é a mão de obra diferenciada, acho que vai ser um desafio que nós devíamos ter para conseguirmos reter também este talento dentro de portas. Porque eu vejo nas organizações onde, digamos, passo, que se perdem pessoas em diversos departamentos. Portanto, e agora, para nós terminarmos dentro do tempo do SMED, mais rápido. Pediram de eficiência nesses números. Muito bem. Então, olha, deixa-me só tentar resumir estas últimas mensagens. Portanto, falámos muito aqui
da necessidade de sermos, se calhar, audazes e acreditarmos nesta visão e nesta transformação e darmos esse salto em direção a ela. A necessidade também, se calhar, de tomarmos escolhas, sabemos prioritizar, com foco também naquilo que são os ganhos e o business case de cada uma das oportunidades. E depois, por fim, corrijo-me se não consegui resumir bem, mas esta necessidade não só de vermos as coisas integradas e de como é que elas se integram, e depois também o foco especial no talento e nas pessoas. Olhem, aos três, muitíssimo obrigado. Para mim foi uma conversa super interessante, e a todos aqui, muito obrigado também pela vossa atenção. Espero que tenha sido tão interessante como foi seguramente para mim. Muito obrigado.